Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense, aqui na TV Câmara Bauru. E para conversar conosco, ela que está de volta aqui em novo cenário, em nova cara do nosso programa, a vereadora doutora Thelma Gobi. Eu queria agradecê-la pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e com os nossos munícipes, viu? Agradeço muito. Vereadora, falar um pouquinho sobre o rescaldo da campanha eleitoral no primeiro turno. A senhora foi candidata a deputado estadual, teve aproximadamente quase 12 mil votos. Como a senhora avalia a campanha e os números, os resultados do primeiro turno? Olha, com relação à campanha para deputado, eu avalio de forma positiva. Todos nós gostamos de entrar e ganhar, ninguém gosta de perder. Mas quando você passa por um processo desses, não é só a questão dos votos. É a questão do que você aprende, do que você reavalia, de como você analisa todo o cenário. E acho que, para mim, houve uma contribuição muito positiva. Eu acho que eu vou poder trabalhar melhor pela nossa cidade como vereadora, né? Então, para mim é positivo e eu agradeço a cada voto, a cada gesto, a cada olhar que a gente teve, porque foi uma campanha diferente, difícil, onde nós temos um momento pendendo para dois extremos, né? É um momento onde a população, ela discute bastante política, mas ela não está muito aberta aos políticos, né? Se é político já não serve. Então eu acho que é um momento de crescimento para todos os políticos, de uma análise do momento, a gente tem que entender, a gente tem que reavaliar. Recados vêm sendo dados, não é de hoje, de que a forma de fazer política nesse país precisa mudar, né? E nós estamos tendo uma oportunidade muito grande. Acho que nós não temos que nos preocupar com o número de candidatos, né? Muita gente tem preocupação com o número de candidatos. Não, eu tenho preocupação que haja uma reforma política no nosso país. Nós precisamos sim, para deputado estadual, deputado federal, ter o voto distrital, ou distrital e distrital misto. A cláusula de barreira foi um ganho. 14 partidos não conseguiram atingir, vai existir um rearranjo, nós vamos ter um enxugamento do número de partidos. Eu acho que tudo isso vai fazer com que haja uma identidade maior do político com a população. Então, ela é positiva, a tendência já era essa, com relação agora a um quadro maior ao presidenciável. Eu acho que todo mundo que conhece um pouquinho, que acompanhou um pouquinho as análises do momento, tinha certeza que nós teríamos o Bolsonaro e o Haddad no segundo turno. Agora nós precisamos que eles realmente desenhem as suas propostas e não trabalhem o nosso contra eles. Acho que a população merece que eles façam uma análise de como eles vão trabalhar, para que eles possam escolher, né? Agora, com relação ainda falando sobre o segundo turno e também os resultados do primeiro, foi bastante comentado na tribuna, nos pronunciamentos na segunda-feira, repercutindo a eleição no domingo, o fato de Bauru ficar sem um representante estadual na Assembleia Legislativa para os próximos 4 anos. Hoje tem 2, perde essas 2 vagas. Quais são os efeitos para a cidade dessa ausência de representação local em São Paulo? É ruim. Um deputado, ele é um interlocutor direto com todos os secretários de Estado e com o governador. O problema não é só o dinheiro que ele tem de verba parlamentar, é tudo que ele pode fazer, tudo que ele pode equacionar, as portas que ele pode abrir. Foi uma perda significativa para a nossa cidade, uma perda significativa. E voltando ao que eu disse, talvez o voto distrital e distrital misto pudesse equacionar isso para todas as regiões. Cidades que têm uma presença parlamentar forte, elas se desenvolvem mais. É só a gente olhar São José do Rio Preto, é impressionante, até senador, o Aloysio Nunes é de lá. Então, essa interlocução é grande. Mas a gente torce, até tem alguns aí que estão na primeira, na segunda suplência, nós não podemos deixar de acreditar que talvez eles cheguem. E agora nós temos aí um segundo turno para governador que a gente tem que ver o que vai acontecer. Para Bauru, me parece que não existe tanto problema. Tanto existirá uma porta aberta grande com o atual governador, o Márcio França, até por questões do nosso ex-prefeito Rodrigo Agostinho ser do mesmo partido dele, ter se elegido como deputado federal,
E nós também não teríamos problema, acho que com o Dória, até por conta do presidente estadual do PSDB, o Pedro Tobias, que vai continuar tendo uma influência política muito grande dentro do PSDB. Então, eu vejo que, para Bauru, eu acho que os dois, a gente vai ter uma interlocução, mas foi uma perda muito grande. Ninguém esperava que Bauru ficasse sem um representante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vereadora, a gente teve como grandes expoentes nos discursos de candidatos e também de eleitores, especialmente nas redes sociais, as preocupações envolvendo projetos que destacavam segurança pública e combate à corrupção. E boa parte dos candidatos que se elegeu em primeiro turno defendia essas bandeiras. A senhora, além da pauta feminina, sempre defendeu, até por conta da tua trajetória profissional, a bandeira da saúde, projetos que melhorassem a saúde pública. A saúde acabou ficando em segundo plano nas discussões políticas agora no primeiro turno da eleição? Eu acho que sim, eu acho que sim. Existe uma comoção de momento no país por segurança e retorno das questões da família. Então, se você observar, tudo se fala em questão de família, de segurança. É ruim? Não, não é ruim. Mas saúde e educação, que são pautas muito importantes, elas ficaram sim no segundo plano. Eu acho que agora vai ter que se discutir, tanto a nível de Estado como a nível nacional. Mas você tem toda a razão. Se você pegar firme todos os discursos, analisar as redes, tudo é foco de retomada das questões de família e de segurança pública. São os temas mais debatidos. Eu não sei se eu fiz uma análise equivocada, mas nesse momento vai ter que voltar a saúde e a educação, são fundamentais. O nome da senhora é um nome sempre muito ventilado nas eleições municipais, né? Como um nome para entrar em disputa a candidatura à Prefeitura de Bauru. Como é que fica a doutora Thelma nos próximos 2 anos? Pensa numa candidatura à Prefeitura? Vai tentar construir melhor aí uma candidatura em 2022 para a Assembleia Legislativa? O que a senhora pensa aí como futuro político? Eu vou dizer para você, olha, depois que a gente acaba de sair numa disputa como essa, eu não posso pensar, ainda não estou pensando em nada. Vou pedir até desculpas para você, mas eu realmente não fiz um redesenho da minha vida política. O que eu tenho agora como meta é concluir o meu mandato de vereadora da melhor forma possível. Sempre com uma autonomia, votando os projetos de forma que seja bom para a população, sabe? Agora, 2020, não fiz nenhuma análise ainda, nem 2022. Todo político vai ter que fazer as suas análises, né? Eu fico, não vou para outras situações, mas eu, em particular, ainda não fiz nenhuma análise. E eu acho que é precoce, eu acho que a gente tem que fazer uma análise do momento, analisar de forma bastante técnica tudo o que está acontecendo e quais os rumos que o país vai tomar. Eu acho precoce qualquer um de nós fazermos uma análise dessa. Nós temos que esperar essas eleições, nós temos que verificar como vai andar 2019. Eu acho que qualquer análise antes desse período, ela é muito precoce. A senhora que já tem uma certa experiência em participação em campanhas eleitorais, a gente, olhando como eleitor, já observa um movimento um pouco diferente nessa campanha e as redes sociais ganham bastante força, né? O ponto positivo é a participação, o espaço para o debate coletivo, ponto negativo, a propagação de notícias falsas e fake news. De que forma a senhora sentiu esses efeitos na campanha, na rua, nos canais de comunicação instantânea, nas redes sociais? Eu até tenho que agradecer, porque eu não tive muitos problemas nas redes. Eu não tive praticamente nada que eu tivesse que intervir de forma, um fake com relação a gente, mas a gente também foi muito limpo, muito transparente com relação aos colegas. Mas é uma eleição diferente, sim. Onde as redes sociais, elas tiraram muito a capilaridade partidária. Porque antes as pessoas que tinham a máquina, né, elas estavam anos-luz à frente. Hoje as redes modificaram, é só ver a questão do Bolsonaro. Não tem tempo de TV, não tem nada, e olha o fenômeno Bolsonaro que está aí. E isso é dado pela capilaridade da rede mesmo. Então vai ter que se repensar a forma de fazer campanha. E eu acho legal, porque diminui o custo, diminui uma série de coisas. Então eu acho que tem que fazer, mas isso é uma construção. Não adianta a pessoa achar que em 30 dias ela vai construir uma rede. Não vai construir. Acho que isso tem que vir de uma maneira lenta, organizada. Eu acho que
quem quiser participar da vida político-partidária tem que começar a pensar agora, repensar a forma de fazer campanha. E uma situação sem volta, é um fenômeno que se consolida também para as próximas, se fortalece, inclusive, eu acho que para as próximas eleições, não é, vereadora? Eu acho que sim. A única coisa que nos preocupa é a questão das fakes mesmo, sabe? A gente está aí acompanhando, é uma barbaridade. Cada 20 coisas que se postam, 19 não é a realidade. Então, eu acho que essa maturidade também vai acontecer. As pessoas ainda não estão sabendo usar a rede. É igual você dar um carro novo para o teu filho. Às vezes ele não sabe usar, tem que esperar um pouquinho e amadurecer. Eu acho que esse amadurecimento só vai trazer ganho de qualidade nas disputas políticas. Então, eu acho fundamental. Vereadora, só para a gente concluir, agora saindo um pouquinho do assunto eleição, a senhora, embora estivesse na situação de candidata a deputada estadual, participou, esteve presente aqui semanalmente nas discussões, sessões e também as reuniões das comissões permanentes, mas eu quero repercutir uma reunião que a gente teve essa semana, na terça-feira pela manhã, que propôs diretrizes para parcerias e convênios entre o poder público e as instituições de ensino da cidade. O que é que ficou definido? Quais são as grandes dificuldades? Na verdade, assim, Bauru é um berço, né, universitário. E nós sabemos que as universidades, quer sejam públicas ou privadas, elas podem contribuir muito, estão abertas a isso. Então, a vereadora Chiara Ranieri, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual nós integramos, está procurando essa aproximação entre o meio acadêmico e o setor público. E foi muito bem recebido por todos. Eles citaram alguns projetos que eles já têm em andamento, né? Projetos que não são complicados de ser implementados e se colocaram à disposição para que, à medida que o poder público apresente as demandas, seja aberto ao meio acadêmico para ver se alguém tem interesse em trabalhar aquele assunto para propor uma solução. Nós sabemos que isso vai acontecer. E acho muito interessante. Abriram também não só para essa situação, mas para promover programas de qualificação dos servidores públicos municipais. E eu acho ótimo. Nós sabemos que existe uma dificuldade, existe um custo, e se houver essa parceria, vai ser bom para a universidade, que se integra mais à sua cidade, e vai ser bom para o setor público, de uma maneira geral, com a oferta das soluções e com a requalificação dos nossos profissionais. Eu acho que é um caminho que não deve ter volta. Algumas coisas são muito importantes, de curto, médio e longo prazo. Está aí uma coisa que eu acho que, se o poder público souber aproveitar, vai ser um ganho muito grande. Eu tenho certeza que Bauru vai ser exemplo para outros municípios, se isso acontecer. E nós vamos fazer de tudo para acontecer. E mesmo esse direcionamento das pesquisas, ele traz como vantagem a aplicabilidade desses estudos, isso. Não é, vereador? Muita coisa é produzida e acaba ficando na gaveta. Isso, é aquilo que foi dito lá. Tantos e tantos trabalhos colocados numa prateleira. Sim. Né? Então, a gente tem que ter os trabalhos de base, tem que ter os trabalhos que ficam na prateleira, eles têm uma utilidade também. Mas muito interessante que se faça trabalhos voltados para soluções que nós precisamos, local, até estadual ou nacional. E isso a universidade consegue fazer com primazia. Agora, precisa que o poder público coloque as suas demandas. Não adianta ficar reticente. Então, essa interação, essa intersecção, ela vai ser benéfica, muito benéfica. Eu tenho certeza que nasceu ali um grande projeto. Foi plantada uma semente, agora precisa regar para virar árvore. Ok, nós agradecemos a presença da vereadora doutora Thelma Gobi, estreando aqui cenário novo do programa Fala Câmara Entrevista pela TV Câmara Bauru. É o nosso espaço aqui para prestação de contas do seu parlamentar, do seu vereador aqui na cidade. Queria agradecê-la mais uma vez pela presença, vereadora. Eu que agradeço a você. Parabéns pelos 12 mil votos. É muito voto, hein? Já imaginou 12 mil pessoas dizendo, Thelma, é muita gente. Às vezes a pessoa fala, é pouco. Pouco, caramba, é muito. Agradeço de coração. Obrigado, viu, gente? Obrigada, vereadora, pela presença. Obrigada a você pela sintonia. Esse programa vai ao ar pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Também em boletins na programação da Rádio Câmara Bauru. E ainda fica disponível na íntegra para você acessar no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.